Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje nós iremos trabalhar com vocês aqui com a Lei 5.810 de 94, né? Que é o regime jurídico único dos servidores públicos e civis da administração direta das autarquias e das fundações públicas do Estado do Pará. Iremos trabalhar especificamente com as formas de provimento ao cargo público. Então, se você nunca aprendeu esse assunto aqui, eu peço que você assista, né, até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai entender os fundamentos, vai entender de maneira bem simplificada cada forma de provimento dessa, e se cair na sua prova, tenho certeza que você vai acertar. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos trazer aqui. Primeiramente, o que é que você precisa saber? As formas de provimento estão lá no artigo 5º da lei, né? Que ele traz aí 8 formas de provimento ao cargo público. Vamos ver. A primeira, né, é a nomeação. Tá? A primeira é a nomeação. A segunda, ele traz a promoção, a reintegração, a transferência, a reversão, o aproveitamento, a readaptação e a recondução. Então, nós temos aí ao todo, né, de acordo com a lei do regime jurídico único dos servidores públicos do Estado do Pará, 8 formas de provimento. Tá? Lembrando que dessas 8 formas de provimento, nós temos uma de provimento originário. Professor, o que é essa forma de provimento originário? Vou já explicar para vocês, tá? Então, a forma de provimento originário, tá? E as demais, galera, são formas, tá, de provimento derivado. O que isso significa? O provimento ao cargo público, né, ele se dá da seguinte forma, né? O provimento pode ser originário, tá? Como a gente já viu aqui, originário, ou derivado. O originário pressupõe que a pessoa, o agente, né, ele não tem nenhum vínculo anterior com a administração pública. Então, ele vai adentrar o serviço público. Então, a nomeação, ela pressupõe que não há nada, né? Não há nenhum vínculo, não há nada com a administração pública anteriormente. Por isso que a nomeação, você vai pegar aquela pessoa e dizer que ela tem direito ao cargo. Aí ela vai aceitar ou não. O aceite dela é exatamente a posse ao cargo público. Depois ela entra em exercício, tá? Então, esse primeiro ato, né, é o ato de nomeação. Beleza? Então, é a única forma de provimento originário. As demais, promoção, reintegração, transferência, reversão, aproveitamento, readaptação e recondução, são formas de provimento derivados, né? Ou seja, pressupõe que o agente ali, ou o servidor, ele obviamente já possui um vínculo com a administração pública, tá? Então, você não é promovido sem você ter um vínculo com a administração pública. Você tem que ser um servidor público para você ser promovido, né? A um nível ali mais elevado, tá certo? Beleza. Então, nomeação, que a gente viu, né? A primeira forma de provimento. A nomeação, pessoal, ela pode ser tanto em caráter efetivo como em caráter comissionado ou em cargo em comissão. O efetivo, como todo mundo já sabe, né? Ou deveria saber, ela pressupõe concurso público, né? Para você ter um cargo efetivo, você obrigatoriamente tem de fazer concurso público, tá? De provas ou de provas e títulos, né? Beleza. Já a nomeação para cargo em comissão não precisa fazer concurso público, né? São os cargos de livre nomeação e exoneração, tá? São cargos que a gente chama ad nutum, né? Você pode exonerar a qualquer tempo, beleza? Então, a nomeação pode ser nesses dois aspectos aí, beleza? Bacana. Por isso que às vezes tem umas questões pegadinhas de prova que diz assim, qual é o requisito básico para o ingresso no serviço público, né? Aí a primeira, concurso público, aí já está errado, né? Porque existem exatamente os cargos comissionados que não precisam de concurso público, beleza? Assim como aquelas situações previstas na Constituição Federal para adentrar ali como membro do Supremo ou de tribunais, né, superiores ali. Bacana? Beleza. E o que vem a ser a promoção, professor? A promoção é exatamente você evoluir na carreira, sair de um nível menor para um nível maior e ali, obviamente, você vai ganhar um vencimento maior.
Beleza? É a progressão, você vai progredir ali na carreira, tá? Mas adiante a gente vai ler, né, o dispositivo na íntegra para vocês sobre a promoção. A reintegração, imagine só o seguinte, Joãozinho, tá? Faz uma coisa lá na administração, dá um problema lá para a administração e acaba que sofre um PAD lá, um processo administrativo disciplinar, e ele é demitido. Beleza? Ele é demitido. O que acontece? Joãozinho, né, sabendo que ele é inocente da situação, ele consegue reverter isso aí. Ele vai para a justiça, entra com uma ação e consegue invalidar o PAD, né? E aí ele pede a reintegração. Ou seja, a reintegração é o retorno do servidor ao serviço público, à atividade pública decorrente de uma demissão ou de um ato de demissão administrativo, né? Ou judicial mesmo, né? Consegue validar uma decisão judicial, aí ele consegue ser reintegrado ao cargo, beleza? Então, a reintegração ela pode ser decorrente ou de uma decisão administrativa que ele conseguiu reverter ali, ou de uma decisão judicial também que ele conseguiu reverter. Aí, automaticamente, deverá ser reintegrado ao cargo público. Agora, imagine só a seguinte situação, vamos lá. João, né, sofreu esse problema bem aí, ele era desse cargo A aqui, cargo A. Então, ele saiu, né, saiu. O que aconteceu aqui, né? Pedrinho estava bem aqui, nesse cargo X aqui. Como esse cargo ficou vago, colocaram o Pedrinho aqui, tá? E Pedrinho saiu daqui e veio para cá. João conseguiu invalidar a decisão administrativa ou judicial, então ele vai ser reintegrado ao cargo dele. O que acontece com o Pedrinho aqui? Pedrinho tem que sair daqui. Se Pedrinho tem que sair daqui, ele vai ser o quê? Reconduzido para o cargo dele anteriormente. Lembrando que esse cara aqui, que foi de forma equivocada, tiraram ele do serviço público, ele vai receber uma indenização, tá? O que vai ser reintegrado e vai receber uma indenização, que é perdas e danos, né? Já esse cara aqui não tem direito não, né? Ele vai ser reconduzido, mas não tem nenhum direito aí à indenização, tá bom? Professor, e se esse cargo aqui tiver sido extinto? Se esse cara aqui for estável, né? Pedrinho que estava aqui for estável, ele vai ficar em disponibilidade, tá bom? Beleza? E se, por exemplo, o cargo também desse cara aqui, né? Desse cara aqui, também não existe mais, né? Ele pode ser aproveitado em um outro cargo de características iguais, tá? De vencimentos iguais, né? Existe também esse aproveitamento também nessas situações que podem ocorrer. Beleza? Beleza? Então, dando uma aprofundada em relação a isso aí. Beleza. Falamos da reintegração, beleza. Transferência, pessoal. A transferência é você, né, tirar um servidor de um local e colocar para outro, ou no mesmo órgão, ou no mesma repartição, tá? É a transferência. Daqui a pouco a gente vai ler a literalidade da norma, né? Porque o que é importante para a tua prova é você ler a lei seca, tá bom? E a reversão, pessoal? A reversão, ela se dá de duas formas, tá? Ela pode se dar, né, em relação à aposentadoria, né? O cara que foi aposentado por invalidez, tá? Por invalidez. E aí, os motivos, né, que ensejaram a aposentadoria por invalidez, eles não existem mais, então o cara vai ocorrer a reversão. Ou então ele pode pedir, né? Ele pode pedir a requerimento, no caso, ele pode pedir para a administração, ele está aposentado, né? Aí ele pode pedir para voltar ativa. Aí a administração vai fazer aquele estudo, vai ver se realmente é possível, né? Se está dentro, né? Se ele se aposentou, vamos dizer, em 2010, né? Então ele tem aqui o prazo de 5 anos, né? 5 anos. Se ele estiver dentro desse prazo aqui, ele pode pedir. Mas é claro que não é um ato vinculado da administração. Ela vai analisar, né? Se é conveniente, se é oportuno naquele momento fazer isso aí. Tá certo? Bacana? E o aproveitamento, pessoal, é você aproveitar, né, aquele servidor que está em disponibilidade, né, não tem onde colocar ele, em um cargo parecido com o dele, né, que tem as mesmas características, o mesmo vencimento, e fazer esse aproveitamento. A readaptação, vamos imaginar que um servidor, tá, teve um problema de saúde e aí não consegue mais fazer as atividades dele. Então, vai ser colocado em um cargo ali, em uma função, que ele consiga de fato fazer. Vamos imaginar que ele teve um problema na perna, então ele não consegue mais, por exemplo, ser fiscal, né?
ele vai ficar agora sentado no computador, digitando alguma coisa, então você vai fazer a readaptação dele, tá bom? E recondução, eu já até falei aqui, ó, é o retorno do servidor estável, tá? Ao cargo anterior dele, né? Essa é a recondução. Bacana? Agora vamos ver os dispositivos legais. Eu trouxe aqui de uma maneira geral, de uma maneira panorâmica para vocês, né? Com palavras simples para vocês entenderem aqui, pelo menos superficialmente, entenderem superficialmente cada instituto desse aqui. Agora a gente vai falar para vocês as palavras, né, da própria lei 5.810, porque é o que vai cair na tua prova, são as palavras dessa lei, né? É o dispositivo legal. Então, vamos trazer os dispositivos legais. Então, em relação à nomeação, é o artigo 6º, tá? A nomeação será feita em caráter efetivo, né, quando exigida prévia habilitação em concurso público para essa forma de provimento, nós já falamos isso, ou em comissão, para cargo de livre nomeação e exoneração declarada em lei. Aí vem o parágrafo único. A designação para exercício de função gratificada recairá exclusivamente em servidor efetivo. Então, a função gratificada você não pode dar para encargo em comissão, né? Você tem que dar para servidor que é efetivo, tá? Quem pode ter função gratificada é só servidor efetivo nos termos do parágrafo único do artigo 6º da referida lei. Agora vamos falar da promoção. Nós já falamos da promoção, né? Que é a evolução na carreira, né? Vamos lá. Artigo 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure, né, maior vencimento base dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento alternadamente, tá? Então, alternadamente, primeiro, né, antiguidade, né, depois merecimento, depois antiguidade, merecimento, e assim vai alternando, tá? Artigo 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão a referência imediatamente superior, né, observado o interstício de 2 anos de efetivo exercício, né, e onde tem data, onde tem prazo, é bom você memorizar, porque as bancas elas são preguiçosas e gostam de colocar isso aqui. Vamos para o artigo 37. A promoção por meio de merecimento dar-se-á pela progressão a referência imediatamente superior, mediante a avaliação do desempenho a cada interstício de 2 anos de efetivo exercício. Tá? Esses são os pontos, né, relacionados à promoção. E a reintegração? A reintegração está lá no artigo 40. Diz o seguinte, ó, reintegração é o reingresso do servidor na administração pública em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada em julgado com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento. Tá? Então, ele consegue ali uma decisão administrativa que invalidou aquela decisão de demissão, digamos assim, né? Então, ele consegue ser reintegrado ao cargo público dele. Beleza, beleza, beleza? Então, em decorrência, né, de decisão administrativa definitiva, ele consegue reverter a demissão dele, ou de sentença judicial, tá certo? Mas pode acontecer também de, vamos supor, ele sofreu um processo, e vamos dizer, o juiz de primeiro grau, né, dá uma penalidade, né, de ele ser demitido do cargo dele, por exemplo. Aí ele recorre ao tribunal e consegue validar essa decisão judicial também. Aí ele vai ter também de ser, se ele já tivesse sido tirado do serviço público, vai ter que ser reintegrado ao cargo também. Beleza? Bacana? Beleza, beleza, beleza. Avançando. 43, né, em relação à transferência. A transferência, como eu falei, é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo para outro cargo de igual denominação e provimento de outro órgão, mas do mesmo poder. Tá? Ele pode ir para outro órgão, mas do mesmo poder. Essa é a transferência. É exatamente a movimentação do servidor, né? Ocupante de cargo de provimento efetivo para outro cargo, mas é o mesmo cargo, tá? De igual denominação e provimento. Ele não pode ir para um cargo que tem uma denominação diferente. Sai, por exemplo, de auditor fiscal e vai para procurador. Não tem como, né? Caberá a transferência a pedido do servidor por permuta a requerimento de ambos os servidores interessados. Bacana? Beleza. Agora, a reversão, pessoal. O que seria a reversão? É o retorno à atividade do servidor aposentado, né? E aí vem os requisitos. Por incapacidade permanente, quando por junta médica oficial foram declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria, no caso, a aposentadoria por incapacidade, digamos assim, né? O termo melhor dizendo. Ou voluntariamente, a pedido, desde que haja interesse da administração devidamente fundamentado, e a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à
solicitação, né? No caso da aposentadoria, né? Beleza? Reversão, né? Reversão ex officio, a pedido, dar-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Vamos dizer que o cargo A era A, né? Aí ele foi transformado no cargo AX. Então ele pode, né, ser colocado no AX porque foi a transformação do A para o AX, tá bom? A reversão a pedido dependerá de exigência de cargo vago, tá? Não poderá reverter ao aposentado que já tiver alcançado o limite de idade para a aposentadoria compulsória, né? Será tornado sem efeito a reversão ex officio e cassada a aposentadoria do servidor que não tomar posse e entrar em exercício no cargo, né? Tem um prazo para entrar em exercício, ele não entrou em exercício ou não tomou posse, vai se tornar sem efeito, beleza? Em relação ao aproveitamento, o que seria o aproveitamento? É o reingresso no serviço público, né, do servidor em disponibilidade, em cargo de natureza padrão de vencimento correspondente ao que ocupava, né? Tem natureza aí iguais, né? Naturezas semelhantes, na verdade. O aproveitamento será obrigatório quando restabelecido o cargo de cuja extinção decorreu a disponibilidade, deva ser provido o cargo anteriormente declarado desnecessário, e o 55 será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do servidor que, aproveitado, não tomar posse e não entrar em exercício dentro do prazo legal. Bacana? Agora, em relação à readaptação, o que seria isso? É a forma de provimento em cargo mais compatível, né? Você vai aproveitar, readaptar aquele servidor, pelo servidor que tenha sofrido limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica oficial. A readaptação ex officio a pedido será efetivada em cargo vago de atribuições e fins respeitadas a habilitação exigida. Parágrafo 2º, a readaptação não acarretará a diminuição ou aumento de remuneração. Ressalvada a incapacidade definitiva para o serviço público, quando será aposentado, é o direito do servidor renovar pedido de readaptação, beleza? Agora, em relação à recondução, né, que a gente já falou também, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, né? Que aí eu não falei, né? Porque a recondução vai se dar em inabilitação em estágio probatório ou da reintegração do anterior ocupante. Acabei falando só do segundo, tá? Então a recondução, né? Só fazendo parênteses, ela se dá, né? De duas formas, né? Ou o cara foi inabilitado no estágio probatório, né? Relativo a outro cargo, vamos dizer que João, né? Ele passou no concurso aí para auditor fiscal. Só que João, ele auxiliar, né? Auxiliar administrativo já estável, né? O que acontece? O João vai para o auditor fiscal, lá ele é reprovado no estágio probatório, né? Nesse caso aqui, pessoal, como ele é reprovado no estágio probatório aqui de auditor, mas ele é estável nesse cargo de auxiliar administrativo aqui, ele vai ser reconduzido, tá bom? Beleza? Tranquilidade? Bacana, né? Ou então ele pode ser reconduzido quando ele estava nesse cargo aqui, né? O cara daqui saiu e ele ficou aqui. O cara conseguiu ser reintegrado, então ele tem que sair daqui e vir para esse aqui, tá? Que ele vai ser reconduzido, tá bom? Então, reintegrado do anterior em virtude de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou de reintegração do anterior ocupante, né? Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o que dispõe a presente lei nos casos de disponibilidade e aproveitamento. Beleza? Se não tiver mais, se o cargo dele que ele estava lá já tivesse sido ocupado, né, ele pode ser aproveitado em outro cargo, ou também se não tiver, ele pode ficar em disponibilidade por enquanto. Tá bom? Então, beleza, formas de provimento ao cargo público em relação ao regime jurídico dos servidores públicos do estado do Pará. Beleza? Então, eu espero de fato que você tenha realmente gostado. Se gostou, deixa o like maroto aí. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Vou deixar minha vinhetazinha aqui. Então, deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo.